Pessoal, estamos em 2025 e estamos já inseridos num sistema autoritário, comunista, socialista, no qual o Brasil levou um duro golpe, um golpe de Estado. Não dado por aquelas senhoras, aqueles senhores, aqueles jovens que invadiram prédio público, ninguém concorda com isso, ninguém concorda com quebradeira, ninguém concorda com depredação do patrimônio público. Tá, mas já falei em outro vídeo no meu canal do YouTube, né, o passo a passo de um golpe, de um verdadeiro golpe de Estado, as técnicas usadas no golpe de Estado. E é impossível, não tem nenhum elemento de golpe de Estado naquele movimento tosco, sem nexo, sem coordenação, sem nada. Mas eu vou falar aqui coisas importantes que, infelizmente, os nossos deputados, os nossos senadores, ex-presidente Bolsonaro, não entendeu ao longo de sua jornada como político, tá? Eu levanto críticas, às vezes, à direita, não é para dividir a direita, é para melhorar a direita. Essa história que nós não podemos criticar ou pontuar um ao outro, isso aí é história do Satanás, do diabo. Se eu não discordar de mim mesmo, eu não progrido. Então eu estou sempre aberto a críticas, sempre aberto a posições diferentes da minha, pensamentos diferentes do meu, para que eu possa crescer, né? E hoje a direita ela tem se comportado igual à esquerda, como uma criança mimizenta, que você não pode discordar dela, que você quer dividir a direita, você é comunista infiltrado, você foi treinado na KGB, etc e tal. Ainda mais os chapéus, né, de alumínio que nós temos por aí, né, que acreditam em qualquer balela. Vamos lá. As pessoas estão perguntando, eu tenho um vídeo que eu fiz, mas não achei, vou falar de novo. Por que uma paralisação derruba ditaduras? Eu quero que vocês entendam essa máxima que é atribuída a Albert Einstein, alguns atribuem a Freud, independente. Abro aspas. Insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Fecho aspas. Existem dois grupos de países que estavam em situação semelhante à do Brasil. Um desses grupos conseguiu se livrar dessa situação de autoritarismo, de totalitarismo, né? O outro grupo não conseguiu se livrar. Baseado nessa máxima, que insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, quais grupos de países vocês acham que deveríamos imitar? O grupo que conseguiu se livrar. Então eu vou falar dos dois grupos. O primeiro grupo que conseguiu se livrar. Tá? Eu não vou me ater a um passado remoto, mas a um passado um pouco mais breve agora. Por exemplo, o Chile de 72, a Romênia, a Polônia, a Alemanha de 89, os escandinavos nos anos 90, a Ucrânia de 2013, a Primavera Árabe em 2015-16, né? São países que estavam em situações semelhantes do Brasil, sem contar outra pletória de exemplos aí, em países africanos também. Eles estavam nessa mesma situação nossa, conseguiram se livrar. O que eles fizeram? Todos eles, o seu setor principal da sociedade, fizeram uma grande paralisação, não uma greve. Greve é liderada por sindicalistas, tá? Tem briga pela categoria. Paralisação, você briga pela pátria, pela liberdade da pátria. Pois bem, o que os chilenos fizeram? Em 72, os caminhoneiros, que era a principal categoria do Chile, fizeram uma paralisação e conseguiram derrubar o governo, que estava agindo como o nosso governo hoje age. A Romênia, a Polônia, eu peço que vocês assistam um filme aí chamado Chuck Norris contra o comunismo, vocês vão gostar bastante, tá? O que eles fizeram? Paralisação dos principais setores. A Alemanha, a mesma coisa. Paralisação dos principais setores. Os escandinavos, até os setores que faziam turismo, eles pararam, que era o principal setor, né? Um dos principais setores. Só que todos os outros setores, todas as outras categorias também pararam, mas não pararam como setor, pararam como povo. A Ucrânia, nós sabemos a história, foi recente, 2013. Eu acho um exemplo emblemático a Ucrânia, tá? Eles queriam expulsar o comunista lá, e eles tinham as forças armadas contra o povo. E morreu quase 300 ucranianos. Começou um movimento com 15 graus negativo, lá em Kiev, na capital da Ucrânia, na Praça Maidan. E ficaram 92 dias em conflito, em confronto. Não foi um pacífico. Tinha sniper em cima do telhado dos prédios, atirando em manifestantes. E eles conseguiram derrubar o governo na Ucrânia. Tá? Eu não estou me atendo aqui se depois foi bom ou não foi, o próximo governo foi pior ou foi melhor. Estou me atendo que o povo queria algo e conseguiram através de paralisação. A Primavera Árabe, a mesma coisa em 2015. Ficaram dias e dias na praça até que o governo caísse. E todos esses países não tinham uma liderança política partidária. Podia ter 5, 6, 7 pessoas ali que sobressaíam, né, nos discursos, mas não tinha político no meio. Põe isso na cabeça. Todos eles não tinham carro de som onde subia lá, né, os heróis da pátria.
para usar o povo como palanque, como faz aqui no Brasil. Não era convocado por um político. Foi o povo, assim como aqui no Brasil começou a acontecer em 2013 também, vocês lembram disso? O despertar político brasileiro, que fomos para Paulista aos milhões sem convocação nenhuma. Só que aí, né, os politiqueiros espertalhões, não, vamos se aproveitar desse movimento. Começou a colocar carro de som, começou a convocar a galerinha, criou-se o VPR, MBL, esses grupelhos de sem vergonha aí, né, para se lançarem candidatos. E nós, trouxas, brasileiros otários, começamos a segui-los, né, como os bastiões da luta pela liberdade. Quais são os grupos de países, então, que não deu certo? Eu não vou também me ater a inúmeros países. Vou falar exemplos aqui do nosso lado, tá? 3 exemplos do nosso lado, aqui colado na gente. Nicarágua, Venezuela e Cuba. Cuba nos anos 50, quando os revolucionários, socialistas, comunistas, começaram a atacar o campo, os camponeses, seria o nosso médio agronegócio aqui, os agricultores foram para a cidade convocar o povo para bater de frente com eles da mesma maneira que eles estavam usando, com as mesmas armas que eles estavam em punho. Pegar em armas e expulsar esses caras do país. O que os politiqueiros sem vergonha, salafrários, disseram para esses camponeses? Não que nada. Nós temos uma Constituição para ser cumprida, as 4 linhas da Constituição. Não é bem por aí. As nossas gloriosas Forças Armadas. Não precisa nada disso. O nosso Congresso, a nossa democracia é pujante. O que aconteceu com Cuba? Tomaram o poder em Cuba. E a pujante democracia deles enfiaram no rabo de cada um desses politiqueiros sem vergonha, tá? E levaram para El Paredão, fuzilados. Nicarágua, o Daniel Ortega estava preso, esse ladrão bandido, igual o ladrão bandido do Lula. Um juiz sem vergonha, igual o Alexandre de Moraes sem vergonha, igual o Fachin sem vergonha, todos do STF não prestam, são bandidos. Para com esse negócio de que o Alexandre de Moraes, são todos ali, tá? Todos. Fez o que? Soltou o Daniel Ortega, ele tomou o poder sem contagem pública, com eleições fraudulentas, e mandou prender até freiras que foi contra ele. Venezuela, nos anos 90 era o segundo país mais rico da América, só perdia para os Estados Unidos. E algumas pessoas, alguns geopolíticos, falaram, vamos às ruas e vamos expulsar, né, esses socialistas antes que eles tomem poder. Não, que é isso, na Venezuela nós somos um capitalismo forte, nós temos eleições, vamos expulsá-lo nas urnas. O que aconteceu com a Venezuela? Aí eu te pergunto, né? Insanidade, volto a repetir, insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Qual desses grupos nós brasileiros estamos fazendo? Lamentavelmente, e até mesmo porque os nossos políticos estão induzindo o povo a isso, estamos imitando o grupo perdedor. Estamos imitando Nicarágua, Venezuela, Cuba, né? Vamos esperar 2026 de novo, vamos para 2026 sem contagem pública dos votos, com os juízes, com o STF aparelhado junto com o PT e o Foro de São Paulo e com facções criminosas, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo e no Brasil inteiro. Nós vamos para 2026 numa eleição que não é eleição, pois o povo não está na contagem pública dos votos e o voto não é materializado, enfim, né? E vocês acham ainda que nós vamos conseguir vencer alguma coisa. Outra coisa que eu quero expor aqui, quando eles soltaram, esses políticos de direita são tão canalha, que quando eles soltaram aquele vídeo do Bukele falando que ele queria fazer uma lei e os juízes não deixavam, não, isso não pode, eu quero fazer aqui, não, isso também não pode. Então ele conseguiu ter maioria no Senado e trocar os juízes, só que eles não mostram no vídeo como que ele trocou os juízes, né? Ele chegou lá nos homens da bota preta e falou, mete o bico do fuzil. Ou seja, ele fez uma intervenção militar no país dele. Aqui nós temos estética, mas a gente liga mais para estética, não podemos falar em intervenção militar. Vamos falar em intervenção civil. Nós, o povo, temos que fazer uma intervenção civil para que gere uma intervenção militar. E como fazer uma intervenção civil? No Chile, depois que eles fizeram uma intervenção civil, em 72, depois de 26 dias parado, quem você acha que foram lá prender os comunistas, os sem-vergonhas? Foi o Coelhinho da Páscoa? Não, foram os militares. Né? Nos escandinavos, nos anos 90, na Polônia, na Romênia, na própria Alemanha. Tá? Eles abrem vacância, como que é vacância de poder? É quando não tem ninguém no poder. Você acha que quem abre vacância no poder? É o povo desarmado? Não é, são os militares, cara pálida. Então assim, vocês ficam com estética aí, acreditando em politiqueiro sem vergonha, vendilhões de protocolo da Paulista, cara protocola carro de som na Paulista, depois vende o protocolo. Meu Deus do céu, depois eu que sou, como é que é? O Marcos Torres é politiqueiro, porque não quer carro de som nos movimentos. Né? Então vamos lá, pessoal, continuando aqui. Nós temos que entender o porquê que paralisações derrubam o governo. Vamos falar do Brasil. O Brasil, sempre que quem para é o principal setor, lembre disso.
O principal setor é o que gera a economia. E sem dinheiro o comunista não vive. E sem dinheiro o povo se revolta. E sem dinheiro causa fome. Correto? Os outros países, os códigos internacionais, a maioria dos países tem tratados internacionais como nós temos. O Tratado de Roma, nós temos vários tratados, né, que nós somos signatários de direitos humanos, né, o Pacto de São José, por aí vai. Então, vamos falar do Brasil. Quando o Brasil trava tudo, o caminhoneiro para, o agronegócio para, seja porque parou porque nós forçamos na estrada ou pararam voluntariamente, seja como for, tá? Nós, o Brasil, alimentamos todos os blocos econômicos. A UE, a União Europeia, o nosso agro alimenta 20% do mundo, tá? A 25% dependendo do ano e da safra. Alimentamos o Emirados Árabes, que é outro bloco econômico. Alimentamos o BRICS, que o Brasil faz parte. O que é BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e o S é de South África, tá bom? África do Sul. E entrou o Irã agora, se não me engano. Pessoal, esses países vão ficar desesperados para alimentar seu povo e vão começar a cutucar o nosso governo, porque não estão recebendo carne, nós vamos falar, porque eles estão parados. Porque eles estão parados? Porque vocês estão fazendo merda. Então atende seu povo, sai do governo, quero outro governo aí que eles querem. Né? O que nós vamos querer como pauta? Né? Isso é importante também, vou chegar lá. Então, paramos. Os blocos econômicos já começam a sentir de primeira aí a falta de abastecimento. Não 100%, mas se prejudicar aí 50% do abastecimento mundial já é o suficiente. 30% já é o suficiente para colapsar. Os investidores, Amazon, Netflix, todos esses caras aí, que fornecem, FedEx, todos, pensem todos, vão perder bilhões também. Eles também vão começar a cutucar o governo. Os direitos humanos internacionais, que o Brasil é signatário, os pactos, vão começar a pressionar o que está acontecendo no Brasil. E a gente fala, não vamos voltar até que se resolva o problema. E qual que é o problema do Brasil? Golpe de Estado. Nós levamos golpe de Estado. Põe isso na cabeça, cara pálida. Põe isso na cabeça, politiqueiro. Povo, pelo amor de Deus, põe isso na cabeça. Nós estamos sob golpe de Estado. Não tem eleições no Brasil desde 1996. Não existe eleição sem o povo contar seu voto, pelo amor de Deus. O que mais vocês precisam para aprender isso? E parem de falar voto impresso. É contagem pública dos votos. Para ter contagem pública dos votos, o voto tem que ser materializado. É óbvio. Porque eles podem fazer o voto impresso e não contar. Não adianta nada. Então, nós estamos sob golpe de Estado. E com as denúncias apresentadas, não somente pelo governo americano, por vários outros órgãos, que teve interferência nas eleições do Brasil através dos Estados Unidos, do Deep State americano e parte da China. O que é nossa obrigação como povo exigir numa paralisação? Vamos falar sem mimimi. Exigir uma intervenção militar a nosso favor e que prenda a chapa Lula-Alckmin, todos os congressistas que têm passagem na polícia, vamos dizer assim, que tem caso de corrupção, né? Novas eleições de contagem pública dos votos e prisão desses ministros do STF, de todo o judiciário brasileiro que corroborou com isso. Mas não, os estrategistas da direita brasileira, que tem sempre uma carta na manga, não, para de falar nisso, não pode, isso é antiético, é imoral. Ver pessoas presas, inocentes, pegando 20, 14, 15, 17 anos não é imoral? Cara, que imoral o quê? Em 64, foi o Congresso que caçou João Goulart, mas foi os militares que chegou lá no 1º de abril e meteu o cano pra cima do Congresso. Falou, que pode parar agora dessa palhaça daqui. Ficaram 20 anos, foram os 20 anos mais prósperos do Brasil, mas não vou entrar nesses detalhes. Porque os militares também fizeram muita merda também. Né? Não vou entrar em detalhes. Mas não existe outra solução para o Brasil. Se você quiser outra solução, você está sacrificando as ovelhas. Porque quem poupa os lobos sacrifica as ovelhas. E o Olavo de Carvalho falou. Ou não prendemos os comunistas pelos crimes que eles cometem, ou eles nos prenderão por crimes que não cometemos. Mas isolaram o Olavo de Carvalho, não deixaram chegar ao presidente, né, aos conselhos. Eu depois fica meu professor Olavo de Carvalho. Professor nada. Vocês gostam de usar o nome do Olavo. Vocês não aprenderam nada com o Olavo de Carvalho. Tá? Essa é a verdade. Então, a paralisação derruba governos por causa disso. Aí o mundo vai ter que escolher, ou o Brasil volta a alimentar o mundo, ou o Brasil volta a fornecer, porque nós não fornecemos só alimento, fornecemos energia, fornecemos minérios, fornecemos carvão, tudo que vocês podem imaginar. E o que aconteceria depois que o povo fizesse uma intervenção civil? Intervenção civil, o povo fez uma intervenção. Os militares são obrigados ou a matar o seu povo, que somos nós, ou agir a favor do seu povo. Vamos ter que pagar para ver. Abrindo vacância, eles podem ficar 1 ano resolvendo o problema, ou 20 anos se quiser. Mas eles vão abrir, Vamos esquecer esses detalhes que é para depois.
Cara, você imagina esses caras tudo presos, você imagina esses caras tudo na cadeia, uma nova Constituição pró-pátria, né? Um novo Código Penal, que isso é muito arcaico, a polícia tendo moral. Imagine o Brasil imitando El Salvador na segurança pública, imitando os Estados Unidos na economia. Imagina você poder andar com segurança nas ruas. Imagina essas escolas sendo tudo civil militarizada, essas crianças parando de escutar funk, pornografia, putaria. Você imagina mão de obra valorizada, você imagina estradas e estradas sendo feitas, voltando até a transposição do Rio São Francisco, voltando a funcionar hidrelétricas, voltando a funcionar o Brasil. Cara, parar de vender nosso petróleo como forma de commodities, vender como produto acabado, nossos minérios, cara. Nióbio, grafeno. Nosso país, como intervenção civil, em 20 anos se torna uma potência, uma potência para disputar com os Estados Unidos e a China. Porque a China há 30 anos era mais pobre que o Brasil. Olha como é a China hoje. Olha como é a China hoje. El Salvador, como está El Salvador hoje, em menos de 5, 6 anos, mano, que o Bukele fez. Então vocês querem ficar seguindo sem vergonha na Paulista, sem vergonha em Copacabana Posto 5, que só querem usar o povo como palanque, usando os presos como palanque, rapaz. Vocês são sem vergonha. Então a única coisa que nós deveríamos lutar, primeiramente, fazer uma intervenção civil, para que prenda, casse a chapa Lula-Alckmin, destitua os 11 ministros do STF e abra novas eleições com contagem pública dos votos. No mínimo isso. E para acontecer isso, meu amigão, só com intervenção civil e militar. Não existe outro jeito. Infelizmente. Tá? Então, tá aqui mais um vídeo. Pare de acreditar em ladainhas. Pare de acreditar no conto da carrochinha. Vocês precisam amadurecer, pôr os pés no chão. Fica falando que o outro tem uma estratégia. Que estratégia? Olha a estratégia dele. Desculpa, foi o melhor presente que o Brasil já teve. Não pode fazer mais nada pelo Brasil. Esquece. 2026 vem aí, vamos tomar na cabeça de novo. De novo, até quando vocês vão aprender? É o futuro dos seus filhos. Facções criminosas conversando com o STF. Facções criminosas dominando os bairros. O Rio de Janeiro acabou. Acabou o Rio de Janeiro, acabou São Paulo. Estão destruindo, vão querer destruir Santa Catarina. Vão querer destruir o Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul. E vocês aí atrás dessas pessoas que só falam em estética. Infelizmente não tem outro jeito.